Bem-vindos ao programa Vida Empreendedora. A cada programa eu trago convidados que falam dos seus principais desafios, oportunidades e deixam insights bem interessantes para você, empreendedor. Hoje eu tenho o prazer de falar com a Rita Correia. Aqui no Brasil, ela foi estudante de Direito, trabalhou em escritórios de advocacia e instituições governamentais e há 17 anos se mudou para o Canadá. Em 2013, ela iniciou a atividade empreendedora dela, adquirindo a Escola de Educação Infantil na qual era educadora, e em 2019 fundou a comunidade de Elase de Network para brasileiras em Vancouver, onde tem mais de 4.600 mulheres que se conectam para trocar experiências e se ajudarem no desenvolvimento de suas carreiras. Eu tive o prazer de conhecer a Rita através da Gisela Prado, que a conheci aqui em São Paulo em eventos de network. A Gisela também está morando no Canadá e por isso, quando eu perguntei para ela, uma pessoa que tivesse esse perfil empreendedor, que pudesse trazer insights interessantes, ela logo se lembrou da Rita e gentilmente aceitou o convite de vir falar com a gente. Bem-vinda, Rita! É um grande prazer te receber no programa Vida Empreendedora. Ai, muito obrigada pelo convite. Fiquei tão feliz de ser lembrada, tanto por ti quanto pela Gi. Então, estou aqui disponível para responder as perguntinhas de vocês. Rita, me conta um pouquinho como é a tua trajetória até você chegar aí no Canadá, como foi essa decisão de ir para o Canadá? Conto sim. Então, em 2001, eu vim para Vancouver estudar inglês. Eu fiz um intercâmbio de 3 meses em Vancouver. E eu acabei conhecendo o meu namorado, hoje marido, canadense. Então, em 2004, eu vim para o Canadá definitivamente, depois nos casamos, enfim. E foi interessante, porque no Brasil eu estava finalizando uma faculdade de Direito, mas quando eu cheguei no Canadá, eu já sabia que eu não ia seguir com os estudos dentro da área de Direito. Primeiro por questões financeiras, porque é uma faculdade bem cara e eu não tinha me programado, digamos assim, financeiramente para vir, para me mudar para o Canadá. E segundo, por causa do inglês, né? A faculdade de Direito é uma das faculdades que mais exige um inglês brilhante. E eu tinha um inglês meia boca fluente, digamos assim. Fluente já é assim um elogio, né? E então foi assim que eu acabei chegando no Canadá. E eu trabalhei, então, em 2 empresas. O meu primeiro emprego foi em uma escola infantil. Eu trabalhei como... na verdade, eu fazia um pouco de tudo, né? Eu fazia um pouquinho de voluntariado com as crianças, ajudava no escritório, ajudava limpando a escola e as salas de aula. E depois de 2 anos, eu comecei a trabalhar como assistente administrativa em uma empresa bem grande em Calgary, de contabilidade. Então, esse foi os meus primeiros passos aqui no Canadá. Então, onde veio essa tua ideia de empreender depois desses passos todos? Pois é, então, na verdade, eu nunca tive a ideia de empreender. É interessante isso. Nunca passou pela minha cabeça, mas quando eu comecei a trabalhar em uma escola infantil em 2011, então nós fomos embora de Calgary, onde nós morávamos, viemos para Vancouver, e eu trabalhei com uma pessoa que eu conhecia, que eu já conhecia desde a época do intercâmbio, e ela era dona da escola infantil. E 2 anos depois, ela deu a oportunidade, né? Ela deu uma indireta se eu gostaria de comprar o negócio quando ela se aposentasse. E eu falei sim, com certeza, quando na verdade eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado em detalhes, quanto se paga, né, por um negócio que já existe, tem um time já existente, cartela de clientes, eu não sabia nada, mas eu falei sim. Então foi me dada a oportunidade e eu peguei. E depois que eu peguei, aí eu fui me virar nos 30 para descobrir como é que eu ia fazer funcionar. Foi bem doido. E quais foram assim os seus desafios? O que você viu em empreender no Canadá? O que você viu de diferente? Essa pergunta é boa, essa pergunta é muito boa. Eu nunca fui empreendedora no Brasil, então eu não tenho como dar essas duas perspectivas, né?
Mas o que eu vejo hoje, entendendo, por exemplo, da minha área de atuação, né, do meu ramo de negócio, que é a escola infantil, se eu for comparar esse ramo aqui, comparando com esse ramo no Brasil, o que eu percebo é que o Canadá é mais. As empresas trabalham mais com o boca a boca, a reputação. Quando no Brasil hoje, e isso hoje já está mudando um pouquinho no Canadá, mas ainda é muito forte no Brasil e não é tão forte no Canadá. No Brasil se faz muito marketing, marketing digital está fortíssimo. Eu sigo, inclusive, algumas escolas infantis no Brasil e são super, super fortes, né, nessa parte online, de marketing principalmente, quando aqui a gente ainda está engatinhando. A maioria das escolinhas não tem nenhuma mídia social. Devagarinho, assim, eu vejo que, por exemplo, hoje elas é mais comum tu ver uma página do Facebook do que um Instagram de uma escola. Então, assim, as coisas ainda estão engatinhando. Eu, como sou brasileira, eu já vi essa movimentação lá no Brasil, então eu tenho um perfil profissional no Instagram da escola, eu posto todos os dias, eu faço esse engajamento aí com os pais, mas isso eu vejo que é uma coisa bem diferente, inclusive do ponto de vista dos clientes. E eu vejo, inclusive, com relação aos clientes. Os clientes aqui no Canadá, eles não, dentro do meu ramo de negócio, que é o ramo que eu posso falar, eles não valorizam tanto e não dão tanta importância para essa parte do digital ainda. E aí não dão tanta importância porque todo mundo vai mais por indicação, né? Um com o outro. Exatamente. E daí como você faz essa divulgação para essa indicação, vamos dizer? Como você chega nessas indicações? Na verdade, eu não chego nas indicações, as indicações chegam a mim, né? Então, o que acontece em Vancouver é que existe uma demanda absurda por escolas infantis. Como são muitos imigrantes chegando, não tem vaga em escolas infantis. Às vezes a lista de espera para um bebê de 1 ano é de 2 anos. Então, assim, isso também colabora para essa coisa do marketing digital não ser tão importante dentro das escolas infantis hoje, porque a demanda é tão grande que tu nem precisa fazer propaganda, porque a tua fila de espera é de 2 anos. Então, isso é muito diferente. No Brasil, existe mais escolas, né? Um número maior de negócios. Então, os pais podem escolher, né? Qual escolinha eu quero para o meu filho? No bairro tal. Essa eu gosto mais, essa eu gosto menos. Aqui, tu não tem opção. É a escola que tiver vaga. Então, assim, é bem diferente, é bem esquisito e meio até desesperador para os pais, né? Que acabam não tendo muita opção. Então, assim, você acabou entrando em um nicho de mercado muito promissor, porque se é tão, né, são menos escolas, super difícil. você acaba tendo vamos falar, essa demanda muito maior, a demanda muito maior que a oferta, né? Então, isso é bem interessante para você. E assim, qual que é a idade média das suas crianças aí hoje? Então, a licença maternidade no Canadá, ela pode ser de 1 ano ou 1 ano e meio. A família vai escolher. Então, nós aceitamos crianças de 10, 12 meses até 5 anos. Essa é a nossa faixa etária de alunos. Nossa, essa licença maternidade é interessante, né? 1 ano, 1 ano e meio. Como que a pessoa escolhe a empresa? Como que funciona essa parte, você sabe? Talvez há uns 2 anos atrás, um pouquinho menos de 2 anos, passou uma nova lei permitindo a mãe, né, ou os pais, a terem a opção de postergarem a licença maternidade em 6 meses. Então, o que já era de 1 ano é por lei. Então, se os pais quiserem, o governo vai apoiar. E aí por tabela, a empresa tem que aceitar. Eu tive 2 professoras, não, uma faz muito tempo, mas eu tive uma professora mais recente que engravidou e que optou por ficar em casa com o bebê por 1 ano e meio. Então, assim, a gente não tem escolha, né? Como é uma lei,
é o que se apresenta. E assim, como que funciona? Por exemplo, vamos lá, a pessoa fica um ano e meio, né, que ela escolhe, e a empresa paga alguma coisa para ela, ou tem algum Depende. subsídio do governo? Como que funciona isso? Isso. Então, depende do pacote de benefícios da empresa. Então, por exemplo, quando eu fiquei grávida, há 12 anos atrás, quem pagava a minha licença maternidade era o governo, né? Através das, como é que a gente fala? Através dos descontos, né, de impostos que a gente paga. E a empresa dava uma pequena fatia extra como parte de um pacote de benefícios. Mas, por exemplo, isso era uma empresa muito grande, né? Empresas menores, elas não têm condições, na maioria das vezes, de fazer essa oferta extra de benefícios para o seu funcionário. Então, nesse caso, quando a mãe tira um ano de licença maternidade, é paga pelo governo. E aí, no meu caso, eu contratei uma outra professora por um ano para ficar no lugar dessa mãe, dessa recém-mãe, até ela voltar. E assim, o governo tem um valor, então supondo, sei lá, não sei como que funciona aí, salário mínimo, que seja, vai. Essa pessoa recebe o mesmo valor pelo governo? Então, se ela recebe um salário mínimo, ela recebe também um salário mínimo pelo governo, ou ela tem diminui? Como funciona? Vai diminuindo. Como eu já tirei a minha licença há quase, né, 13 anos, eu esqueci. Mas assim, tu começa a receber, é menos do que teu salário. Sempre vai ser menos. Posso estar falando bobagem, tá? Mas me vem à mente 75%, tá? Então começa com 75% do salário que tu recebia e vai diminuindo. Então, assim, perto de um ano já é um valor menor. Então, é por isso, inclusive, que as empresas, às vezes, quando podem, oferecem esse benefício extra de fazer um top-up. Eu acho que é top-up que eles chamam. É um valor on top, né? Em cima desse valor que o governo paga. E daí, quando passa de um ano, esse Aí meio ano, a pessoa não recebe. Não, aí a pessoa tem que voltar, porque aí acabou a licença maternidade. Então, mas se ela escolhe mais meio ano, como você falou que agora tem essa possibilidade, esse meio ano, só o governo que paga algum valor. É o Continua. governo que vai pagando. Até é uma boa pergunta, eu até vou pesquisar por curiosidade, porque como eu não pago esse valor extra, eu não sei exatamente qual o valor que no final de 18 meses o governo estava pagando, mas eu sei que vai proporcionalmente diminuindo até acabar completamente, porque eles querem que a pessoa volte ao mercado de trabalho. Sim, e mesmo para a empresa, né? Você como empresária, por exemplo, é que você não pagou um valor a mais, mas você teve que contratar uma nova pessoa, treinar essa pessoa pelo menos por um ano, né? Nos mesmos moldes. Quer dizer, tem um custo também para o empresário, né? Nesse Tem momento. custo. E é muito difícil e complexo, porque a pessoa que eu contratei por um ano, ela quer ficar, né? Ela precisa do trabalho. Então, aí eu vou ter que demitir essa pessoa que já está pegada ao seu emprego, né? Mas, assim, é assim que funciona, né? E nós temos que aceitar para proporcionar essa nova mãe a voltar ao mercado de trabalho, né? Porque se o empregador dificulta muito, né? A nova mãe, que já se vê numa situação mais fragilizada, não consegue voltar, né? Então, a gente tem que fazer toda uma logística para acomodar esse um ano ou um ano e meio até essa pessoa voltar, ou não, né? Essa minha funcionária optou por ficar mais tempo com o seu bebê. Então, ela se desligou da empresa e aí eu acabei... eu reti essa funcionária que já estava comigo há um ano. Tem essa também. E assim, por exemplo, é muito caro hoje uma escola para crianças ou é um valor subsidiado também pelo governo? Como que funciona aí? É cara, mas também é um pouquinho subsidiada. Então, por exemplo, para famílias de renda mais baixa, se a família enviar, né, preencher o formulário, se candidatar, não, esqueci a palavra, se preencher o formulário e ela passar nos requisitos né, feitos pelo governo, eles vão receber o que nós chamamos de subsidy, que é um subsídio para ajudar os pais
a pagarem a escola. Então, por exemplo, hoje a minha mensalidade, só um exemplo, para um bebê é de $1.500. Então, existem famílias de renda mais baixa que pagam, digamos, $400 e o governo paga o restante. O governo paga 1.000 e elas pagam 400. E também existe para famílias que não são de baixa renda um subsídio que todas as famílias recebem, que no caso eu recebo do governo, para eu baixar a mensalidade. E aí todos os pais poderem pagar uma mensalidade um pouquinho mais em conta. Então, na verdade, o governo acaba auxiliando tanto o empresário quanto os pais, vamos falar, para que possa ter esse tipo de acordo, né? Não um valor exorbitante, porque tem que pagar as contas, ou um valor que não dê. Isso é bem interessante mesmo. Isso é bem interessante. E isso daí é no país inteiro ou é regional? É no país todo, mas cada província tem regras diferentes. Então, o que nós vemos hoje em Vancouver não é o que acontece em Toronto. Em Toronto é um tipo de subsídio diferente. Mas é bem interessante, porque se a gente for analisar, o governo faz isso para baratear as escolinhas e tanto o pai quanto a mãe poderem trabalhar. Né? Porque se a escolinha for muito cara, fica subentendido que a mãe precisa ficar em casa. A mãe tem que ser retirada do ambiente de trabalho, da sua carreira, para cuidar dos filhos, ou o pai, né? Mas assim, é o objetivo do governo, baixar o valor de mensalidade para que os pais, ambos, possam trabalhar. E as crianças possam ir para a escola, né? Que incentiva a educação. Isso é bem interessante mesmo. É bem interessante. E além desse desafio como empresária, você viu outros tipos de desafios? Sempre temos muitos desafios. Um dos desafios que é bem próprio do Canadá, e se tu falar com qualquer empreendedor de restaurante, de serviços, de escola, de loja, é a dificuldade absurda em contratar funcionários. Não tem funcionários para contratar neste Canadá. É desesperador. Tanto é que todos os anos eu preciso fazer o sponsorship, a imigração, de no mínimo 2 professoras. Então, agora, eu estou finalizando a imigração de 3 professoras, uma japonesa, uma coreana e uma chinesa, e eu já estou com mais uma na lista, na fila de espera. Então, assim, esse hoje é o maior desafio de um empreendedor no Canadá. Empreendedor, assim, que precise de funcionários, né? Se tu faz... se é um serviço que tu presta o serviço, tu não tem funcionários. Mas se tu tiver funcionários, tu vai ralar porque não tem empregado para contratar. Que doideira! E daí, esses sponsors, né? Você é sponsor de alguns imigrantes, vamos falar. Você tem o que é? É uma agência que você vai lá e você pode ser? Ou você tem que procurar no outro país e trazer? Como que funciona isso? Não, é um pouquinho no Canadá, pelo menos é um pouquinho diferente. Então, o que acontece? As professoras vêm do seu país para o Canadá para fazer uma faculdade de educação infantil. Então, quando eu coloco um anúncio de emprego, elas já estão aqui. Mas na entrevista, elas já falam, Rita, janeiro de 2022, o meu visa acabou. Tu pode me ajudar com o sponsor? Então, assim, quando eu posso e eu gosto da funcionária, eu faço com o maior prazer. Porque, assim, realmente são muito dedicadas, muito queridas, mas existem requerimentos do governo, né? Então, assim, às vezes, já aconteceu no passado, de 2 meninas que já trabalhavam comigo não terem sido aprovadas e tiveram que ir embora. Tiveram que ir embora do país. Então, assim, hoje é mais fácil, né, fazer o sponsor da imigração de um funcionário, mas, assim, não é simples. Né? E tem limitação de funcionários que você pode ser sponsor? Tem limitação de funcionários, tem limitação. Então, por exemplo, eu tenho 10 funcionárias. Então, para eu sponsorar, vou jogar um número aqui. Para eu fazer o sponsor de uma, eu preciso ter, no mínimo, 4 residentes permanentes.
Então, tem todo um cálculo, porque agora eu estou fazendo 3. Então, para 3, eu tive que explicar para o governo que 3, 4, porque eu tenho uma outra na fila de espera, 4 não tem a residência permanente. Aí o governo abre uma exceção de vez em quando. Mas é bem tenso. Não É deve bem ser mesmo. É um processo bem chato, bem difícil. Porque na teoria você teria que ter no mínimo 12 funcionários residentes para ter 3 ou 4 não sponsor, né? Exatamente. Bem... Mas o governo sabe que é difícil, então eles abrem exceções e eles entendem melhor. Isso eu tenho que explicar em uma entrevista por telefone com um agente da imigração. Eu quase morro de medo, porque se tu falar alguma coisa errada, eles são bem exigentes. Imagino mesmo, é um grande desafio. Tem mais algum outro desafio que você vê aí que te chama a atenção como empresária? Eu acho que um desafio que todos nós temos é de sempre formar um bom time. Né? Então, assim, tu pode ter as melhores funcionárias, mas se elas não conseguem se conectar, não conseguem trabalhar entre si, é sempre muito difícil. Então, isso é um desafio que eu vejo que ano após ano segue a mesma coisa, né? O entrosamento do time, as pessoas se ajudarem, né? Não fazer só o seu próprio, né? O seu próprio trabalho, mas assim, ajudar o time. Mas Então, isso é uma coisa. Você vê que aí o pessoal é mais unido, até por ter gente de fora, é mais unido do que seria no Brasil, assim, né? Apesar de você não ter trabalhado numa escola, você sabe como é o brasileiro. Ou você vê que o pessoal é mais cada um na sua, como que você vê essa participação? Eu acho que depende, né? Depende das pessoas que estão ali. Mas como a nossa escola é muito internacional, temos funcionários do Irã, do Brasil, do Canadá, Coreia, China, Vietnã, Eslováquia. É um mapa mundi. São muitas personalidades e culturas diferentes que às vezes não se entendem. No Brasil, a gente já sabe como a gente gosta da interação, né? Aqui tu não sabe, se eu oferecer ajuda para aquela funcionária japonesa, será que ela vai achar que eu estou me metendo ou ela vai apreciar a oferta de ajuda, né? Então, assim, eu diria que essas duas, normalmente, esses são os meus 2 maiores desafios sempre. É a formação de um time legal e contratar funcionários. Assim, é o meu estresse número 1 e número 2. E a tua formação de time ideal, né? Um bom time, na verdade, não é nem por questão de gerenciamento, mas sim cultural. Muito cultural. A tua formação é cultural, então é um pouco mais. Eu falo que o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? Buraco um pouquinho mais embaixo, com certeza. Exatamente. Nossa, que loucura. E tem alguma coisa que você vê que destaca, que vocês fazem aí no Canadá, que você vê que no Brasil não é feito? Porque você já falou uma coisa que no Brasil é feito, por exemplo, as redes sociais, que aí ainda não é feito, mas até por falta de necessidade. Mas tem alguma coisa que vocês fazem aí que tipo, você vê que aqui não é feito e que talvez se fosse feito até melhoraria? Eu vou inverter. Eu vou dizer uma coisa que o Brasil tem de muito legal, que o Canadá não faz bem igual e deveria. O Canadá, no geral, tá? Seja no trato com as pessoas, seja em empreendedorismo. O Canadá é muito conservador. No Brasil, o Brasil é um país muito mais inovador. As pessoas têm muita ideia, colocam as ideias em prática. No Brasil, a gente tem mais a cultura assim: faz, erra, tenta de novo e segue o baile. No Canadá, eu percebo, mesmo assim, para tu abrir um negócio, é muito conservador. Assim, as pessoas demoram muito, pensam muito, claro, com razão, né? Mas assim, pensam muito antes de colocar ideias em prática, pensam muito antes de se aventurar abrindo um negócio, tem mais medo de errar. E, de novo, será que não é uma coisa mais cultural, porque o Canadá hoje tem muito imigrante? Então, é
é uma sopa de letrinhas de tantas culturas que, por exemplo, eu tenho um exemplo, tem um casal que tem um salão de beleza onde eu faço as minhas unhas. Ele e ela, marido e mulher, são do Vietnã, e ele disse, Rita, eu trabalhava no Canadá já há muitos anos, e meu sonho era abrir um salão. Eu demorei, e aí quando eu finalmente consegui, foi maravilhoso, deu super certo. Por que eu demorei tanto? Né? Então, assim, eu vejo que isso é uma coisa que às vezes até frustra nós brasileiros morando aqui, é que tudo é mais conservador, assim, no sentido do tem que pensar muito antes, tem que, sabe, tem que digerir todos os desafios que podem acontecer antes de tu ter ideia, botar em prática e fazer acontecer. Nesse sentido, o brasileiro é mais corajoso, eu diria. Nossa, não imaginava isso do Canadá, porque aí também tem startups, né? Que esse modelo do vai lá, testa, faz acontecer, erra, mas erra rápido para poder arrumar. Eu falo que é a teoria da startup, né? É a prática do startup. Exatamente. É melhor errar rápido, né? Para aprender logo. Para aprender logo. E eu achei que no Canadá, até por ter muitas startups, eu sei disso, eu achei que se estivessem mais nesse ponto, fosse até mais rápido que a gente, né? Mas talvez seja no nível mais de tecnológico, startup, sabe? Eu enxergo do ponto de vista do pequeno empresário, né? Pessoas assim que eu trato no dia a dia, o dono do restaurante, o dono da confeitaria, o médico naturopata, dona de escolinha. Então, assim, essas pessoas que são pequenos empresários, talvez aqui tem uma diferença entre empreendedor e empresário, né? Para tu ser empresário de um negócio físico, eu vejo que as pessoas são bem conservadoras. Mas startup, como é uma coisa na internet, de repente é mais fácil de tu conseguir, põe na prática, erra, dá errado, aprende, segue o barco, né? Então, assim, eu falo do meu ponto de vista de pequena empresária. Eu vejo que tudo assim é mais devagar, não é tão rápido quanto a gente enxerga. Eu enxergo, pelo menos, os mesmos pequenos empreendedores no Brasil. Né? No Brasil, tu vê, por exemplo, doceiras, confeiteiras. Ela já abre um negócio, já começa a vender no WhatsApp, já contrata um motoboy para entregar, já faz um logotipo maravilhoso, quando aqui demora mais. Aqui não é esse nível de agilidade que o brasileiro tem de se arriscar mais. Isso eu acho bem legal no Brasil, que a gente tem essa característica. Eu acho que o que vale também aqui no Brasil é que o brasileiro também, a gente sempre foi muito de fazer acontecer, né? A gente tem que se virar nos 30, tem que fazer acontecer, então o que dá é o que tem para hoje, vamos fazer acontecer. Acho que por isso que a gente acaba até empreendendo, se arriscando mais. Como muitos, né, também acabam, lógico, tendo dor de cabeça, porque não planejou, nem nada, né? Então tem os dois lados da moeda também. Mas eu acho que esse nosso jeito, todo mundo fala inovador, é porque o brasileiro já é criativo por natureza, e agora com tudo ele já, né, aproveitou. Então a gente vê bastante isso mesmo acontecendo. Com certeza. Eu bato bastante, assim, né, na consultoria, eu bato muito com o pessoal de planejamento. Tem que arriscar, tem que pôr uma coisa, mas tem que ter planejamento até para arriscar, né? Uma coisa rápida, mas tem que ter. O plano B, o plano C, o plano Z, né? Eu brinco. Tem que ter o plano Z até, porque senão não dá. Rita, nós estamos nos últimos minutos, por incrível que pareça, E eu queria que você deixasse, pois é, muito rápido. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os empreendedores que estão nos assistindo. Com certeza. Então, o que eu diria é uma coisa que eu aprendi muito na minha jornada empreendedora. Como empreendedora aqui no Canadá, né? Pequena empresária. Pesquisar muito, sabe? Ser, assim, um trabalho de formiguinha, de pesquisa, de entender qual é o teu ramo de negócio, qual é o teu nicho. Hoje em dia, se espera respostas muito rápidas e muito fáceis. Tu vai no Facebook e pergunta, gente, quero abrir uma empresa, como faz? Ao invés de ligar para o governo, pesquisar o site do governo, ter respostas corretas.
Então, isso eu vejo muito, é um negócio disseminado. As pessoas não querem muito pesquisar, ter o conhecimento de verdade. Outra, ser consistente com o seu trabalho, né? Tu nas consultorias, com certeza, né? Tu fala isso para os teus clientes. Não se tem resultado amanhã, né? A gente planeja hoje, trabalha amanhã para ter resultados daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. E às vezes é amedrontador, de certa forma, pensar que tu não vai ver resultados até daqui 5 anos, né? Então aí tu fica desmotivado, tu fica com a tua autoestima baixa, porque tu acha que o que tu tá fazendo não tá dando certo, né? Então, por exemplo, se eu pudesse dar um conselho para Rita, de 8 anos atrás, quando eu abri a escolinha, eu diria, faz o teu trabalho todos os dias, confia no processo, confia no teu time, pesquisa muito. Ninguém pode saber mais do teu negócio do que tu mesma. Né? Então, assim, eu sei tudo, 90%, né? 90% do que eu deveria saber em termos de regras, de políticas do governo, de novas leis, tudo isso eu sei. E aí eu me sinto segura para tomar as decisões que eu preciso tomar. Então, acho que esse é o meu maior conselho. Pesquisa, seja curioso, não fica delegando 100% essas respostas. Faz bem a gente pesquisar a gente mesmo. Ainda mais quando você vai atrás de informações seguras. Isso eu concordo com você. Que muita gente vai lá para a internet, não que a internet tenha coisas que não são boas, tem muita coisa boa, mas tem que ver a fonte do lugar, por que é aquilo. É o que você falou, leis, né? O brasileiro tem uma dificuldade de entender as leis e entender que aquilo lá vai fazer diferença, né? E às vezes um entendimento de uma lei pode fazer uma diferença muito grande no seu lucro no final do mês. Então, às vezes, deixa isso. Mas isso, muito legal mesmo, Rita. Adorei o nosso papo. Eu também adorei. Adorei. Rita, olha, quero te agradecer mesmo. Foi um prazer conversar com você. Te desejo muito boa sorte, né, com todos esses desafios que você tem aí. E você também que está nos assistindo, eu espero que tenha gostado e tenha bons insights com o que a Rita comentou agora com a gente. Muito obrigada, Rê. Obrigada, pessoal que vai assistir. Boa sorte para todos nós. Até mais. Até mais. E aí, as informações que a Rita trouxe deram alguns insights para o seu negócio? Se teve, escreva aqui nas nossas redes sociais. Vai ser um prazer ler e conhecer um pouco mais do seu negócio. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo programa Vida Empreendedora. Até lá!